Tá? E agora nós vamos para o último painel, que é um painel bem interessante, de um tema sobre o qual se fala muito, mas sobre o qual ainda não se tem uma unanimidade no que diz respeito ao conhecimento, que é Brand Experience. Tá? Na verdade, quando a gente fala de Brand Experience hoje, né, a gente tem várias facetas, porque a melhor maneira de entender o conceito é tentar melhorar ou entregar uma experiência superior à da concorrência na minha categoria, em todos os pontos de contato, em toda a jornada de compra, em todo o processo de compra, uso, consumo e pós-venda de um produto ou de um serviço. Então, tem várias facetas, nós não vamos conseguir abordar todas em apenas 2 painéis. A gente está hoje com o Arthur, né, do Grupo Pão de Açúcar, que vai falar, o Arthur, não, desculpe, o Renan, do Grupo Pão de Açúcar, que vai falar um pouquinho conosco sobre a visão do Grupo Pão de Açúcar e uma das ações que eles estão conduzindo. Nós tínhamos previsto a participação do pessoal de Quem Disse Berenice, eles tiveram imprevisto, houve um desencontro de agendas, a gente pede desculpas a vocês em nosso nome e em nome deles por não estarem presentes, mas o Grupo Boticário colaborou bastante conosco já no primeiro painel, com a presença da Cris Erigol. E assim como compensação, nós vamos ter um pouco mais de tempo para apresentar um estudo, né, que o Qualibest, a Top Brands, tem preparado, que está ainda em curso, que é sobre o conceito de Brand Experience. Até a Adriana, que está aqui conosco, que é do Qualibest, é responsável pelo estudo, vai fazer uma apresentação um pouquinho mais alongada e um pouquinho menos rápida, né, com um pouco mais de detalhes, já que nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para apresentar os primeiros resultados desse estudo sobre Brand Experience. Bom, vamos começar com o Renan. Renan, se você puder abrir sua câmera e liberar o microfone, aí nós já Estou passamos. aqui. Beleza. Estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Obrigado, então, de estar conosco. A hora que você quiser, pode começar a compartilhar conosco. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo da Qualibest. Acho que antes de compartilhar qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer o convite da Fábia, da Dani, do próprio Marcos. É um prazer estar aqui e representar o GPA, contar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo. É um tema bem complicado, né? Um tema bem extenso. A gente, como varejo, acho que a gente tem muita importância nisso. A gente tem um posicionamento, tem que ter, né? Nós temos e nós temos que continuar tendo um posicionamento muito forte quando a gente fala de brand experience. A gente impacta diretamente na vida das pessoas. E eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o futuro do varejo e depois como nós, dentro de Customer Insights, nos apropriamos aí de um case super de sucesso aí, que são os nossos portais de pesquisa, que também impactam na experiência de marca dos nossos clientes e, enfim, de todo o varejo, de alguma forma. Estão vendo minha tela? Boa. Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de falar para vocês que, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre Brand Experience, tem bastante slide, então vou tentar passar um pouquinho rápido para que a gente consiga ter tempo de permear tudo, mas gostaria de falar primeiramente sobre o futuro do varejo alimentar. Então, como o varejo impacta diretamente, né, na experiência de marca e na própria experiência de compra no dia a dia de nós, consumidores e clientes, de alguma forma, nós sempre mapeamos tendências de consumo e baseado em diversos players, diversos relatórios, diversas empresas aí, alguns institutos que nós trabalhamos diariamente, incluindo a Qualibest, que eu tenho muito orgulho. A gente mapeou 7 tendências de consumo que devem impactar o varejo alimentar nos próximos anos. Vocês vão ver que muitas dessas coisas, não só o GPA, mas outros players já possuem, e vou passar um pouquinho para vocês um pouquinho dessas tendências, tá? Que são tecnologia, agilidade e praticidade, pagamento, personalização, sustentabilidade, sentimento comunitário e valores compartilhados. Começando aqui um pouco sobre tecnologia, tem alguns itens muito importantes, né, que a gente não pode deixar de olhar e de se apropriar dentro do varejo, como a rastreabilidade. Então, a gente sabe que diversos varejistas aí já começaram a usar a tecnologia de blockchain, e no GPA, os fornecedores que não possuem um sistema de monitoramento de origem de carne, por exemplo, a gente tem um sistema chamado SafeTrace, que monitora 100% do volume de carne bovina comercializado. Isso é uma política socioambiental de compras de carne bovinas que a gente tem já há um tempo, e é um dos exemplos que nós podemos
iniciar aqui a nossa discussão focado nesse ponto de rastreabilidade. Dentro de tecnologia, a gente tem outras evoluções, como robôs para reposição de gôndola, drones fiscalizadores de inventário e a própria Gig Economy, né, que a gente pode simplificar como se fosse a parceria, um exemplo aqui do James com o GPA, para a gente suprir mais uma alternativa aí de compra para os clientes, para a gente gerar uma forma de emprego alternativo, né, seguindo as tendências aí de Gig Economy. Então, dentro da frente de tecnologia, esse é um pouco do mapeamento que eu gostaria de trazer para vocês. Além disso, outro fator que impacta diretamente a experiência de marca, né, não só do varejo, mas enfim, de outros players, até das próprias indústrias, é a praticidade. Então a gente vê indústrias aí mudando as suas embalagens, a gente vê o varejo anunciando dark stores, né, que vão atuar exclusivamente no atendimento a pedidos de entrega, a gente vê lockers também como pontos de coleta em pontos estratégicos ao redor da cidade. Aqui a gente tem o exemplo da adega, né, que a gente tem lockers ali para os clientes guardarem os vinhos comprados e, enfim, buscarem quando quiser, fazer aquele pedido no Econ e depois pegar o vinho diretamente no locker. Os meal kits também, acho que é uma super tendência. Quem aí, enfim, não conhece a marca Chef Time, né, que foi adquirida pelo GPA no final de 2019, para tornar as compras mais ágeis, né, para que você possa ser seu próprio chefe da sua casa, você compra o kit exatamente com a quantidade correta dos ingredientes, para que não tenha desperdício. Então, e as lojas de conveniência, né? Acho que todos esses 4 pontos dentro de praticidade, eles são super importantes, e o GPA, ele dá cada vez mais visibilidade a isso, porque sem a praticidade, a gente sabe que a vida está corrida para todo mundo, em tempos de pandemia, estamos em casa, até trabalhando muito mais, e mesmo assim, né, a gente precisa usar a praticidade a nosso favor. Então, as lojas de conveniência também vêm nessa frente, então modelos office, né, que podem, enfim, estar juntamente com outras empresas ou até em prédios comerciais, prédios residenciais também, sedes corporativas, enfim, com o objetivo aí de trazer mais conveniência para os moradores ou para as pessoas que trabalham enfim, nesses pequenos ou grandes centros empresariais, e trazer um pouquinho de uma conveniência diferente, um sortimento diferente, métodos de pagamento diferente, atendimento diferente, enfim. Então, isso dentro de praticidade é um super fator que vale a pena destacar. Dentro de praticidade também a gente tem o e-commerce com mais frictionless, né, enfim, que é com menos fricção. Então, no GPA, por exemplo, a gente tem os nossos apps, os nossos sites já com recomendações de alimentos para que a compra fique mais fluida, né, baseado no que você mais consome. Outras funcionalidades também que foram implementadas ano passado e esse ano, como minha lista, compra guiada e tudo mais. O próprio Grab and Go, né, dentro do Chef Time também, o Chef Time evoluiu muito desde quando foi adquirida pelo GPA. Não existe mais só as caixinhas, a gente tem comida pronta, enfim, o portfólio aumentou gigantescamente, a gente trabalha dentro de Customer Insights para olhar toda essa tendência, né, de consumo, até propriamente para a marca, para a embalagem, para essas novas aquisições. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês o comportamento do consumidor frente a longas filas de espera. Então a gente vê que os consumidores eles estão usando muito mais self-checkout, eles estão utilizando diferentes horários, né, diferentes locais para fazer as compras também. Eles estão comprando digitalmente, que é uma coisa que a gente viu que o e-commerce cresceu muito hoje em dia. E a espera estimada pelo cliente, ainda que não se verifique, né, pode conduzi-lo a esses comportamentos que podem gerar tanto perda quanto ganho, né, de receita aí ao varejista, mas de alguma forma são pontos importantes que a gente precisa olhar, que impactam diretamente na experiência de marca e de compra desses nossos clientes.
Falando um pouquinho de pagamento, como eu já antecipei, a gente tem tendências como Smart Cart, né, carrinhos aí que já tem um pouco, leem os produtos, a gente tem sensores ao longo da loja, né, que podem mapear esses produtos também, desde o check-in, enfim, de alguma forma que possa agilizar esses meios de pagamento também, o próprio digital payment, né? Então, todo tipo de método de pagamento, todas as parcerias que o GPA tem por aproximação, reconhecimento facial, carteira digital, diversos varejistas, né, ao redor do mundo já aceitam esses pagamentos diferenciados, que há alguns anos a gente não via. E dentro de personalização, a gente vê que o impacto de uma experiência personalizada no comportamento do cliente é muito forte. Então, 38% é o aumento da receita causada por anúncios transparentes, baseados na atividade do consumidor em um site. 71% dos consumidores dizem se sentir frustrados quando a experiência de compra é impessoal. 90% dos consumidores americanos, por exemplo, acham marketing personalizado muito ou em alguma medida tentador, e por aí vai. A gente vê diversas tendências de que a personalização, enfim, até a hiperpersonalização, que a gente fala muito hoje em dia, ela precisa ser vista e precisa ser realmente priorizada, principalmente em empresas de varejo. Além disso, a gente tem GPA Big Data, que é todo o intensivo de dados que a gente faz para otimizar, né? Enfim, até a própria quantidade de atendente em horário de pico, melhorar o sortimento, fazer promoção personalizada para os nossos clientes, entender um pouquinho dos nossos clientes também, para a gente oferecer melhor sortimento, melhor experiência de compra. O próprio marketing personalizado também, através aí de parcerias com empresas de cartão de crédito, sistemas de recomendações com base no perfil de compra dos nossos clientes para aumentar o cross-selling, né, uplift, fidelidade e tudo mais. Então, são tendências dentro da frente de personalização. Sustentabilidade, acho que, enfim, a gente vem falando desse tema há um bom tempo, né, e a gente teve alguns casos no evento, um pouquinho sobre Zero Waste Stores, né, preocupação com desperdício e meio ambiente faz com que o conceito de Zero Waste Store surgisse, se propagasse, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A ideia dessas lojas é vender apenas o conteúdo do produto que você pretende comprar, então, assim, aqui no Brasil a gente já tem alguns lugares em que você já leva o seu pote, né? Você consegue fazer uma compra levando a sua cesta, a sua caixa e tudo mais. Um exemplo aqui de Loop, por exemplo, é uma empresa que atua nos Estados Unidos e na Europa, realizando entrega e retirada de produtos envasados e embalagens reutilizáveis também. O próprio abastecimento elétrico, né, a ideia do projeto é oferecer pontos de abastecimento de tal forma a permitir que clientes viajem de norte a sul, por exemplo, aqui de Portugal, abastecendo somente nas lojas. Então, são pontos de atendimento também. Isso a gente tem muito forte, a gente vai evoluir ainda dentro dos nossos postos, principalmente, né, junto às nossas lojas também, do Extra, do Pão de Açúcar. Um sentimento comunitário, acho que a gente não pode deixar de falar um pouco, não só de sustentabilidade, mas desse sentimento comunitário, por exemplo, em Store Farms, em parceria com a startup alemã de plantações verticais, a Metro levou uma opção orgânica para as lojas de Paris. Acho que na China também a gente tem alguns exemplos sobre isso. O espaço local, então um exemplo aqui é o Pão de Açúcar, que tem um espaço destinado a produtos produzidos localmente por pequenos produtores, que é o programa Caras do Brasil, né, que tem o objetivo de levar aí para casa produtos mais sustentáveis. Então, todos esses pontos, até um case aqui da Kroger também, que lidera projetos que busca, além de combater o desperdício, melhorar a eficiência operacional, logística da venda, transporte, utilização de comida, tudo isso impacta na experiência de marca, tá? E quando a gente fala em varejo, a gente tem que olhar para todas essas frentes com muito carinho e com muita atenção. Dentro de valores compartilhados, a gente não pode esquecer de falar de inclusão, representatividade. A gente sabe que os consumidores se engajam e consomem mais quando confiam nas companhias. Então, as companhias precisam ter um propósito claro, bem definido, e não só surfar em algumas ondas, porque senão a gente vai entender isso como algo que não é verdadeiro. Elas também, os nossos clientes e consumidores também prestam mais atenção nas comunicações e nos anúncios da empresa, que confiam. Então, isso é muito importante para as nossas próprias propagandas e, enfim, para as próprias comunicações de maneira geral.
18% dos consumidores consideram que ter valores compatíveis com o da marca é um fator decisivo para comprar um bem ou serviço, e, enfim, diversos outros exemplos aqui de acessibilidade, valorização dos funcionários em loja, que o GPA oferece, horários pensados para inclusão, então, o GPA implantou alguns horários exclusivos para idosos no início da pandemia, isso é algo que não necessariamente precisa acabar, né? A gente pode, enfim, propor diversos horários ou propor tecnologias, pessoas que estejam em horários em que, por exemplo, os próprios idosos frequentem mais os supermercados. E agora, passando um pouquinho desse bloco de tendência, eu queria trazer um pouquinho de como nós, dentro de Customer Insights e através dos nossos portais de pesquisa, contribuímos também para que a brand experience aconteça, né? Para que seja feito, para que seja um canal de contato com os nossos clientes também. Então, eu vou passar esses 4 pontos para vocês. O GPA, em parceria com a Qualibest, há muitos anos, enfim, desde 2018 aí, mas isso já se é pensado há muito tempo, a gente solicitou uma proposta de uma formação de um painel online proprietário com clientes tanto do Extra quanto do Pão de Açúcar, e aí, enfim, quando a gente fala Extra e Pão de Açúcar, a gente deve sim considerar todos os formatos, então, seja um Extra Super, seja um Mercado Extra, seja um Mini Extra, seja um Pão de Açúcar, seja um Minuto, seja uma adega, com a finalidade de entender o comportamento e a experiência desses clientes. Então, são pessoas que podem se cadastrar nos nossos sites, que gostam de responder nossas pesquisas, e através delas a gente consegue também, através de pesquisas rápidas e de monitoramentos recorrentes também, identificar vários pontos interessantes que acabam atuando diretamente no nosso planejamento estratégico. Então, a solução proposta pela Qualibest foi esses 2 portais de pesquisa, onde o participante do painel se cadastra para receber pesquisas, acompanha o seu saldo de moedas virtuais, solicita a troca de suas moedas virtuais por vale compras no multivarejo. Tivemos uma evolução, vou mostrar para vocês um pouquinho. Os portais eles foram pensados para ter 3.000 participantes cada um, e a gente teve, enfim, surpresas gigantescas. Eu vou mostrar os números para vocês. Previa-se a realização de cerca de 20 estudos por ano. A gente já passou muito disso. E, enfim, o portal ele dá novas possibilidades, novas necessidades e novas possibilidades também. Então, depois eu vou falar para vocês que isso aqui é uma super chave para o sucesso do portal, mas a possibilidade da gente investir periodicamente na melhoria da experiência dos clientes dentro e através do portal de pesquisa é uma das nossas principais frentes hoje. Falando um pouquinho dos portais de pesquisa, então essa é a carinha à direita dos portais. Eles são, enfim, é uma forma consistente, segura e rápida que cria o engajamento com o cliente através de um canal em que ele se sente bem e tem voz. Eles se cadastram, né? A gente, enfim, não existe nenhum cadastro nosso por eles, né? Eles se cadastram a hora que eles querem e se descadastram também a hora que eles querem. Toda a questão de LGPD já está feita, já está toda implementada, a gente trabalhou muito nisso esse ano. Os portais, enfim, proporcionam que o cliente esteja dentro de um ambiente em que, além de responder pesquisas, ele pode consultar suas participações, atualizar seus dados, buscar informações ou suporte. A gente tem uma equipe incrível que eu queria agradecer aqui dentro da Qualibest, que faz todo esse caminho, não só dentro de CRM, mas todo o nosso saque, todo o suporte, as janelas de troca também, todos os casos, né, que a gente tem aqui também, são casos em que a gente resolve imediatamente, enfim, sem essa equipe e sem essa nossa parceria, isso poderia virar negativamente, né, para o próprio grupo de maneira geral, mas é os nossos principais canais hoje que levam essa experiência de marca e de satisfação para os nossos clientes. Seu engajamento, enfim, já como eu falei, é recompensado por moedas virtuais, que podem ser trocadas por vale compras ou no portal do Extra, através do Extra, ou no portal do Pão de Açúcar, pelo Pão de Açúcar. Hoje os portais contêm mais de 40 mil clientes cadastrados. Então, assim, eles foram feitos para ter 3.000 cada um, e a gente está com 40 mil agora.
mais de 50 estudos realizados, enfim, o mais que o dobro do que a gente pensou. E o segredo do sucesso, como eu falei para vocês, é investir periodicamente na melhoria dessa experiência. Trouxe para vocês, assim, com muito orgulho, aqui os números, né, os portais em números. Então, dentro do portal do Pão de Açúcar, a gente tem mais de 29 milhões de moedas virtuais distribuídas, mais de 180 mil reais em vale compras, mais de 51 mil respostas e mais de 40 pesquisas realizadas. No Extra é quase isso, 22 milhões de moedas, 150 mil reais em vale compras, mais de 42 mil respostas e mais de 35 pesquisas realizadas. É um super orgulho para a gente apresentar esses números para vocês nesse evento. E aqui a gente mostra também que o portal eles têm diferentes focos, né, destinados à melhoria e da experiência do cliente. Então, seja no âmbito de satisfação, seja um tracking regular, um tracking ad hoc, um tracking que seja recorrente, mas que tenha data para terminar, desde avaliação de monitoramento de experiência, estudos de satisfação, avaliação de expectativas, índices de satisfação dentro até de postos e drogarias, que foi implementado esse ano, hábitos. Então, dentro da frente de hábitos, a gente consegue olhar um pouquinho da expectativa de comportamento de compra em eventos especiais, hábitos e comportamentos de compra dentro de setores e produtos, deslocamento de compras, um tracking que a gente fez praticamente de uma semana a outra, mapeando desde o início da pandemia. Dentro de marca, é uma nova frente, né, que a gente instaurou esse ano, avaliações de fit com a marca, testes de campanha, investigação de marcas e categorias, café, padaria, rotisserie, chef time, marcas exclusivas. A gente não pode deixar de citar marcas exclusivas aqui, que é uma indústria que a gente tem muito orgulho de ter dentro do varejo. Então, a gente pode olhar tanto para a marca Pão de Açúcar, para a marca Extra, para a marca Multivarejo, e também para a Qualitá, para a Taek, para a Finlandec, para a Casino, né, enfim, para todas as marcas exclusivas. Então, a gente tem diversos tipos de possibilidades de estudo. E fidelidade, né, que é uma frente super importante, um tracking recorrente de fidelidade, teste de prêmios. Então, através dos portais, os clientes conseguem falar qual prêmio eles gostam ou não, para até que a gente consiga priorizar aqui internamente também, estratégias de loyalty e estudos de movimentação, para a gente entender se aquele cliente sente que ele está comprando mais, está comprando menos, né, com relação se ele está indo mais, indo menos, enfim, são estudos riquíssimos e que eles têm muito valor para a companhia. Quando a gente fala um pouquinho do portal, eu não posso, enfim, trouxe para vocês aqui o poder que ele tem de engajamento e de construção de insights. Então, o segredo do sucesso, que é um pouquinho do que eu venho falando desde o começo, é, é realmente destinar um investimento periódico nessa melhoria de experiência, nos portais propriamente dito, para que a gente tenha aí uma regularidade de pesquisas, para que a gente tenha inovações em temas e abordagens, para que a gente olhe até para estudos sazonais, né, estudos pontuais, oxigenação constante dessa base de clientes cadastrados também, porque a gente precisa garantir que esses clientes eles vão ter essa motivação, eles vão ter essa frequência, né, esse hábito de responder às nossas pesquisas e de dar realmente a possibilidade dos clientes darem suas opiniões e contribuírem para a melhoria dos nossos serviços, né? E acho que isso é o mais bacana de tudo, porque sem isso, de verdade, assim, acho que não teria nenhum sentido a gente ter um portal e fazer um investimento de manutenção e de todas as pesquisas, de todos os questionários mensalmente aí com a Qualibest, se o intuito não fosse esse, né? Enfim, dar voz ao cliente. E é o que a gente quer, é o que a gente busca. E nesse ano, de verdade, assim, tenho muito orgulho de trabalhar no GPA, porque é uma empresa que realmente vem colocando o cliente no centro das decisões, vem dando voz para o cliente em todos aqueles processos que antigamente eram processos até mecânicos e muito rápidos de serem feitos. Hoje em dia, a gente dentro da área de Customer Insights, a gente está junto no processo, desde o começo, desde a primeira reunião de kickoff, e a gente consegue trazer oportunidades, né, através do nosso time, que é um time muito sênior, que também mando aí um abraço para todo mundo, tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa e de ser responsável aí, um dos responsáveis pelo time de Customer Insights.
E, como contribuição, queria deixar esse último chart aqui com os resultados do GPA de 2020 do terceiro TRI. Esses dados eles estão publicados no nosso site, falando um pouquinho sobre o ecossistema digital, né, que é realmente uma alavanca de crescimento, com 3 motores de recorrência integrados e em fase de forte evolução. Então, cada ponto que está citado aqui, seja de um crescimento dentro do e-commerce, dentro da loja física, do alimentar, do não alimentar, do número de novos clientes, do ticket médio, das vendas totais, enfim, de todas as bandeiras, isso é muito ligado a todos os projetos e todos os resultados que a gente tem das pesquisas e dos próprios trackings. O relacionamento com o cliente também, com o lançamento oficial de Stix, que é uma plataforma que tem mais de 60 milhões de clientes fiéis já, e de todos os aplicativos, todos os testes que a gente faz para entender se faz sentido para os clientes também. A gente olha com os clientes dos nossos portais, fora a conveniência multicanal, né? Então, assim, a gente está falando aqui de Chef Time, de Marketplace, que foi inaugurado recentemente, mês passado aí no GPA. Então, todos esses pontos e muitos outros, eles já foram de alguma maneira citados e mapeados por nós dentro dos portais de pesquisa. Então, assim, é um orgulho gigantesco para a gente. Esse é o último slide. Queria agradecer a oportunidade de novo de falar aqui com vocês. Deixo aqui o QR Code para vocês me acharem no LinkedIn, para vocês me adicionarem. Sou muito feliz e grato de estar aqui com vocês, de participar desse evento, de ter a possibilidade também de contar um pouquinho de como o GPA vem se posicionando, de como a área de Customer Insights vem ajudando na experiência de marca, né? Enfim, porque quando a gente fala de varejo é uma loucura mesmo. E, de verdade, meu muito obrigado. Eu agradeço a todos. E eu não tenho como te agradecer por essa apresentação. Obrigada a vocês que são o cliente dos sonhos, assim, uma parceria muito bacana, de longa data. Muito obrigada pela Sim. oportunidade de estar aí, trabalhando em parceria com uma empresa tão legal. Eu que agradeço, Dani. Obrigado, Renan. Parabéns pela apresentação. E eu acho que tem o primeiro ponto deixar claro, né, para quem está assistindo, que Brand Experience não é uma ação, né? Quer dizer, trata de entender, compreender a jornada do cliente, do início ao fim, e atuar em todos os pontos de contato. Isso exige informação de qualidade, exige processo, exige criatividade, mas, enfim, entregar uma experiência superior para um cliente cada vez mais exigente não é fácil. Né? Ainda mais no varejo, com tantos pontos de contato, né? Tanta coisa que pode dar errado, né? Então, para fazer tudo dar certo, o desafio é imenso. E parabéns pelo trabalho. A gente, como cliente, a gente percebe também a melhoria contínua do grupo, enfim, da experiência que está sendo entregue. Legal, obrigado, Renan. E obrigado queria passar, imagina, no final a gente vai ter perguntas para você e para a Adriana. Adriana, queria passar a palavra para você. A Adriana vai apresentar um pouquinho do estudo que nós estamos fazendo em parceria com o Qualibest, que tem a ver com Brand Experience, diga-se de passagem, tentar colocar um pouco de luz nesse tema tão importante e sobre o qual ainda há uma certa obscuridade, uma certa confusão. Né? Então é isso, Adriana. Né? Sem mais delongas, a palavra está com você e ao final tem algumas perguntas. Tá certo. Obrigada também pelo convite. E, gente, é muita responsabilidade encerrar esse evento tão incrível, com tantas empresas, assim, maravilhosas, pessoas fantásticas, que o que eu vou apresentar aqui, obviamente, está no DNA de cada uma, e cada uma vai se ver aqui na minha apresentação, eu tenho certeza, e vai falar, estamos no caminho, né? Estamos no caminho certo. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aquela perguntinha básica deu certo? Tá todo mundo vendo? Tá? Tudo certo. Perfeito. Então tá. Então, como o Marcos mesmo adiantou, né? Brand Experience é todo o conjunto de touch points de um indivíduo com uma marca. Não é uma ação isolada, como muitas pessoas podem pensar, mas cada oportunidade que você tem de entrar em contato com o seu consumidor
é uma oportunidade de ouro para você ganhar aquele consumidor e para você se manter no mindset do mesmo, né? Da mesma forma, se você não tem estratégias tão amarradas, né, você corre o risco, sim, de perder, porque a concorrência é grande, como a gente viu aqui, está todo mundo agindo, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento a cada etapa da jornada do consumidor. Quando a gente foi construir esse case, a gente conversou muito, fizemos muitas reuniões no Qualibest, conversamos com a equipe do Top Brands, então a gente chegou a esse consenso de que a gente deveria, sim, investigar a jornada, porque nada mais é do que estar constantemente encantando o seu consumidor a cada momento, como o Renan acabou de falar. Então, assim, como é que veio tudo isso? Né? Como é que jornada é essa que a gente está falando? A gente aqui não está falando simplesmente daquela jornada em forma de funil que antigamente todo mundo falava, onde a cada momento as marcas vão saindo, outras e vão assim, tipo uma dança das cadeiras, que no final fica uma só. Não é mais isso. Por quê? Porque com a internet e a facilidade de comunicação entre as pessoas, a todo momento a sua marca pode entrar e sair. Então, essa jornada não faz mais sentido. A jornada que a gente está falando agora, pegamos emprestado aqui da McKinsey, é essa jornada cíclica. Por quê? Porque a sua marca pode ter saído ou entrado num primeiro momento no mindset de consideração, e no momento seguinte, se ela entrou, ela pode sair. Se ela já estava, ela pode continuar. Tudo pode acontecer. Se ela não estava, ela pode entrar. Por quê? Porque a todo momento os consumidores vão sendo impactados de diversas formas pelas marcas e por ações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma operadora de TV e entra um técnico na minha casa, esse técnico é um touchpoint meu com aquela operadora de TV. Então, eu tenho um atendimento ruim, esse atendimento ele se amplia para a imagem daquela operadora. Então, é a cada momento mesmo, é um trabalho contínuo. Então, a gente aqui vai estudar um pouquinho o que é relevante em cada momento dessa jornada. Para isso, a gente fez um projeto com várias etapas, usando diversas técnicas. Em um primeiro momento, falamos com experts, pessoas executivos de grandes empresas, para a gente poder entender um pouquinho qual que era o cenário. Qual o cenário que as empresas, como é que as empresas estão trabalhando Brand Experience, como é que isso faz sentido em cada organização. Depois, a gente, então, foi para o consumidor. Fizemos uma comunidade online para trazer vida a toda essa ideia, todo esse estudo. Então, pedimos que simplesmente foi uma coisa bem livre para que eles colocassem ali exemplos, postassem fotos, anúncios, tudo que pudesse impactá-los e trazer uma experiência positiva de marca. E depois fomos para discussões em grupo, num chat online, é uma plataforma nossa do Qualibest, ele não tem áudio, não tem vídeo, e ele traz respostas profundas como as discussões presenciais, né? Então, fechamos, né? Pegamos realmente, investigamos a jornada nesse chat online. Então, a gente falou de cada etapa da jornada e falamos de diversas categorias, porque a gente entende que a jornada para um bem durável é diferente de uma jornada para um bem de consumo. Então, a gente investigou várias categorias para a gente ver o que tinha em comum ali. Então, essa aqui é a nossa agenda, a gente vai passar por cada etapa da jornada, começando, então, pelo embarque da jornada, que é o quê? A consideração. E o que é a consideração? É aquele momento que eu estou ali, de repente, eu não estou pensando em comprar alguma coisa, em assinar nenhum serviço, eu estou ali, né? Uma mente aberta para que, quando eu precise, aquela marca vem à minha cabeça. O que desperta isso, né? O que faz com que, né, uma marca fique ali no meu hall de empresas a serem consideradas, né? Bom,
ter um propósito, né? Um propósito claro, né? A gente viu aqui a apresentação do Boticário, e esse exemplo aqui é justamente do grupo, né? Que fala que quando o carnaval tem glitter e sororidade, o brilho de nenhuma mulher se apaga. Esse aqui foi um exemplo que veio da comunidade online, quando a gente perguntou uma empresa com a qual as pessoas se identificavam, uma participante trouxe esse post, porque dizia que ela se identifica com esse discurso da Candice Berenice. Então, essa identificação ela é fundamental, porque eu vou consumir um produto de uma empresa que eu me identifico. Se eu não me identifico com o propósito, com o que aquela empresa faz, com aquelas ações, como é que eu vou consumir aquilo? Né? Aquela história de, por exemplo, empresas que não fazem testes em animais. Se eu sou uma pessoa que eu amo os animais, que eu sigo isso, como é que eu vou consumir um produto que faz teste em animais? Então, existe uma coerência dessa pessoa também quando ela vai consumir. E as empresas precisam ter isso em mente também, ter um propósito, como o Renan falou, de você não surfar na onda. Você precisa realmente agir de acordo com o que você fala, né? Bom, o velho out of sight, out of mind, que é o quê? Você precisa, a cada momento, estar presente, né, na cabeça do consumidor. Propagandas, ativações, tudo o que você possa fazer para que o consumidor sempre lembre de você. E aqui a gente também tem um outro exemplo do Boticário, uma pessoa que falou que ela lembrava sempre do Boticário, uma marca que ela tem muito carinho. Por quê? Porque foi o primeiro presente que ela ganhou do marido dela, na época namorado, era um perfume Tati. Então, ela sempre tem essa lembrança carinhosa. Então, você conseguir se fazer presente, né, em momentos especiais, ou no dia a dia, você vai estar ali naquele rol de consideração do seu consumidor. A marca também precisa conhecer o seu consumidor. E aqui eu lembrei bastante disso quando a Livap falou que está sempre fazendo pesquisas, né, mostrou vários institutos, falou das pesquisas que eles falam para ter ações relevantes, né, para fazer coisas que venham ao encontro do que as pessoas precisam. E é isso aqui do que se trata esse insight aqui. Como é que você vai agir, como é que você quer vender o seu produto, se o seu produto, o seu serviço não são relevantes para o seu consumidor. Então, até um expert aqui comentou que, eu gosto muito de pesquisa etnográfica, e ele comentou que numa dessas pesquisas etnográficas, eles perceberam que os micro-ondas das residências estavam menores, porque naturalmente as pessoas estão morando em espaços menores, e com isso tudo vai diminuindo. Então, eles tiveram esse insight de que os sacos de pipoca eram muito grandes para os micro-ondas. Então, eles ficam rodando e ali batendo na parede do micro-ondas, e aí tiveram essa ideia de fazer sacos menores, diminuir o saco de pipoca. E foi uma super sacada de uma observação e que fez muito sucesso, porque, de fato, era um passo relevante, era uma inovação relevante para as pessoas. Né? Tradição e reputação também são fundamentais, porque nenhuma marca vai se manter há tanto tempo no mercado se ela não traz qualidade para os seus consumidores. Então, quando você vê uma marca há muito tempo no mercado, você fala, não, é uma marca que tem qualidade, senão ela não sobreviveria todo esse tempo. Além disso, também mostra que são marcas que estão sempre inovando, que sabem se reinventar ao longo do tempo, porque senão também cai naquela história de ficar ultrapassado. E as marcas mãe também, elas fazem, né, lembrando sempre que a gente está falando assim, o que faz com que a marca fique ali, né, na cabeça dos consumidores, né? O fato de ser uma marca mãe, por exemplo, uma Unilever, uma Nestlé, uma Procter, isso, de fato, né, traz uma aura de poder. É uma marca do grupo Unilever. Claro que isso tem uma relevância, né? Você sabe que a Unilever não vai fazer um produto de má qualidade, porque ele tem um nome a zelar, né? Tem toda uma linha. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso daqui, os consumidores, tem um textual aqui e N outros exemplos,
com marcas mãe, exemplos de Unilever, Nestlé, falando justamente isso, né? A reputação, essas empresas têm uma boa reputação, então, elas têm uma boa reputação e elas têm essa responsabilidade, né, de manter essa reputação em alta. Bom, um outro ponto também interessante é o que a gente chamou dos influenciadores informais, porque a gente sabe, tem os influenciadores digitais, a gente acompanha muito isso nas redes sociais, porém, aqui a gente está falando daquela influência do dia a dia, aquela influência descomprometida mesmo. Por exemplo, você vai num restaurante, está lá com a sua amiga e você fala, nossa, esse cabelo está bonito, o que você fez no cabelo? Ah, não sabe, comprei um shampoo assim, assim, assado, né? Então, é esse tipo de comentário despretensioso, isso é mais um touch point, sim. Então, o que aquela marca fez, né, nesse meu exemplo? Ela simplesmente entregou o que ela se propunha, dar brilho no cabelo. Então, ela está entregando, olha aqui, ela está lá no fim da cadeia, na entrega, né, no fim da nossa jornada, ela está entregando. Ela aqui está na consideração, porque num bate-papo informal, ela foi recomendada. Então, aqui a gente não está falando de um pedido de recomendação, a gente está falando de uma coisa bem espontânea e despretensiosa mesmo. E, por fim, não menos importante, a gente também viu aqui vários exemplos, né? Vimos a Johnson falando, a Barilla, a própria Livap, falando dessa questão de atuar em prol da sociedade e do meio ambiente, né? Por quê? Porque quando uma marca faz isso, ela atua em prol da sociedade, em prol do meio ambiente, como a Tetra Pak também colocou, o consumidor, comprando dessas marcas, ele se sente como parte dessa ação. Então, a marca faz isso, eu prestigio essa marca, eu também ajudo a sociedade. Então, isso também é muito importante e tem ganhado cada vez mais importância, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre tudo isso. Bom, então, o embarque na jornada. Eu embarquei, a minha marca está aqui na minha cabeça. Mas e agora? Bom, agora eu tenho uma necessidade. Eu quero comprar alguma coisa, eu quero assinar um serviço. Deixa eu fazer uma pesquisa. Então, eu vou investigar outras jornadas. E é o quê? Eu quero conhecer a experiência de outras pessoas, né? Porque isso minimiza as minhas chances de erro. Minimiza eu comprar um produto, eu assinar um serviço, que depois eu vou me arrepender. Então, deixa eu ver das outras pessoas. Não à toa, né, que os reviews fazem, né, as pessoas agora, os reviews têm tantos reviews e tem tantas leituras de reviews e tantas curtidas, né? E agora sim, eu vou para os reviews, eu vou ver o que os blogueiros estão falando, vamos ver o que eles falam dessa marca, né? E o que se busca nos reviews, né? Então, basicamente, é a experiência com o produto, né? Entregou o que prometeu? Então, eu vou ficar num hotel, tem aquelas fotos todas lindas, maravilhosas. Deixa eu ver aqui os reviews, né? Deixa eu ir lá para o pior, o que deu nota 1. O que ele está falando? Ah, ele falou que o café da manhã é horrível. Ah, mas o hotel não está me prometendo um café da manhã maravilhoso. Então, tudo bem. Então, é meio que isso, né? Vamos ver os reviews. Vamos ver ali, eu quero comprar uma maquiagem. Nossa, como é que eu faço isso? Nem sei usar, né? Então, deixa eu ver aqui um tutorial, um produto eletrônico, né? Como é que é? É fácil de usar? Ou eu vou ficar ali perdida, né? Tem relatos de problemas, de defeitos? Como é que é a durabilidade, né? Outro dia desisti de comprar eu queria um fone de ouvido, eu mesma desisti de comprar porque eu li que a bateria não durava. Então, esse tipo de coisa vai se buscar nos reviews, né? Após venda, enfim, toda a experiência você pode buscar nos reviews. E aqui, mais uma vez, já pensou? Você faz um esforço de marketing, você está lá, está na cabeça da pessoa, e aí você não entrega o que você prometeu. Então, nessa hora, você sai da cabeça do seu consumidor e dá espaço para um concorrente que está entregando. E nas categorias de menor preço, né, bens de consumo, que eu não preciso pesquisar tanto, que eu me permito até errar, eu também vou buscar informações, né? E informações assim, talvez a pesquisa não seja tão rigorosa, mas assim, eu vou ver o que as propagandas estão falando, eu vou entrar no site, eu vou ler no rótulo as informações, ou seja, algum nível de informação também.
Desculpa, eu acho que eu caí, né? Caiu, voltou. Aí voltei. Caiu, voltou. Acontece. Não Pronto. morra na praia. Parei aqui, né, Marcos? Foi. Foi aqui que eu caí, né? Foi rapidinho. Ah, então tá bom. Então só piscou aqui. Bom, aqui a gente entra numa próxima etapa, que é a compra, né? Ou seja, você chegou até aqui e você vai... Adriana, precisa compartilhar novamente. Ai, desculpa. É. Eu caí e saiu, né? É. Peraí. Prontinho. Sim, estamos vendo. Coloca só, maximiza o slide. Aí, perfeito. Foi? Foi. Então tá. Não morra na praia, gente. Não deixa a internet cair no meio da sua apresentação. É tipo isso, né? Que experiência é essa que o meu provedor está me dando? Péssima, né? Então, vamos lá. Aqui a gente traz um exemplo do Pão de Açúcar, né? Foi um exemplo que as pessoas trouxeram, né? Dizendo que, assim, chamar atenção é fundamental. Então, olha só quantas ações, né, que o Pão de Açúcar, né? Quão grande foi esse impacto, né, do programa. Por quê? Porque ali tinha tudo, tinha desconto, tinha promoção, tinha experimentação. Então, quantas coisas, né, eles fizeram com esse programa de pontos, né? E as pessoas percebem, e é uma chance de você se engajar cada vez mais com essa marca. Também é importante evitar decepções, né? No caso de um produto não durável, você oferecer um preço maior do que o esperado, tendo como referência a categoria, pode gerar uma decepção. Tem um textual até que uma participante falava que ela viu uma propaganda de uma torta, e dessas tortas prontas, e ela foi comprar. Quando ela chegou, era quase do dobro de uma outra, de um concorrente. Ela falou, poxa, eu não vou pagar isso. Então, se a referência, a menos que, de fato, você traga um diferencial muito grande, né? Então, não era o caso na percepção dela, né? No caso dos produtos duráveis, se você vai numa loja e o vendedor não demonstra conhecimento, ele mostra ali que ele não está sendo muito sincero, que ele quer te empurrar o produto, então também é um fator que você pode desistir ali na hora. E claro, né, hoje em dia, com tantos canais onde você pode comprar, onde você pode se informar, você manter uma consistência em todos os canais é fundamental. Então, seja online, por telefone ou no ponto de compra, né, no ponto de venda, você precisa ter a mesma experiência. E aí, no ponto de venda, o que traz uma boa experiência? Então, é assim, um certo conforto, né? Limpeza, um cheirinho gostoso, um ambiente bonito, organizado, você ter estandes que contextualizam o produto, você colocar produtos, né, com posicionamento estratégico, então, sei lá, um celular do lado de um fone de ouvido moderninho, né? Coisas assim, o vinho do lado de um queijo. Então, você tem que se sentir bem naquele ponto de venda. Mas você vendeu, mas a conquista é constante, né? A conquista não para por aí. Então, por quê? Porque você precisa, né, fazer com que aquele consumidor queira voltar, com que ele queira experimentar e com que ele seja um influenciador da sua marca também, ele seja um divulgador da sua marca. Então, e que faça uma divulgação espontânea, né? Então, esse é o melhor dos mundos, né? Então, a primeira coisa, né, são os três E's da experiência, né? A primeira é entregue, né? Entregue o que você prometeu. Então, se você está prometendo que você é uma indulgência, você é um chocolate, então seja gostoso, né? Ou seja saudável, hidrate, tire a oleosidade, mantenha uma conexão estável da internet para as pessoas não caírem no meio de uma apresentação. Então, assim, entrega o que você prometeu, né? Envolva, né? Tetra Pak aqui mostrou para a gente, né, aquelas ações que ela envolve o consumidor, né? Então é isso mesmo, né? Faça uma conexão com o seu consumidor, né? Ajude o consumidor a participar da sua empresa de alguma forma,
né? Seja próximo dele, né? Hoje em dia, né, com as marcas, né, as páginas das marcas, né, que os consumidores entram ali e postam coisas, até citaram bastante como exemplo a Netflix, que a Netflix ela é uma marca que ela mantém o tom e a conversa na linguagem do cliente, parece que eles estão conversando com amigos, isso é muito bacana, porque isso envolve, né? Então, ajude o consumidor, né, a entender o seu produto, né? Promova momentos agradáveis com o seu produto, né? Então, tudo isso, né, como essa parte do envolva. E, claro, encante, né? Ou seja, vá além, né? Ajuda o consumidor a descobrir novos usos, né, para um produto, né? Vai além do que ele imaginou, traz uma surpresa para ele, dá um mimo, né, um agrado, promova experiências interativas, onde ele sai de um canal e ele vai para outro canal, e a tecnologia está aí para vocês poderem fazer, né, o que for. Vocês viram um exemplo do Pão de Açúcar com aquele aplicativo? Nossa, eu viciei. Eu sempre conto para eles, tinha um concorrente do lado do meu prédio, e eu subia 3 quarteirões, todo mundo, isso é sabido no Qualibest, porque realmente eu adorava, eu era muito engajada naquele programa de pontos, né? Então é isso, né? Porque me encantava, cada hora eu tinha, né, uma surpresa, uma coisa diferente ali, né? Independente, né, e a todo momento da jornada, né, você precisa sempre, como a Livap colocou, né, ter consistência, né, e um propósito autêntico, né. Então, se você está prometendo, né, que você é um produto saudável, que você entrega praticidade, né, então vamos realmente, né, entregue saudabilidade, né. Cuide das estratégias de omnichannel, né, faça com que o seu consumidor tenha uma experiência única, independente do canal que ele escolher. E explore todo o potencial que a tecnologia oferece. Então, um aplicativo que ajude, tem um cliente nosso, tem um aplicativo que ajuda as pessoas a fazerem, a organizarem uma festa. Então, são quantos convidados? X. Quanto que eu vou precisar de bebida? Quanto que eu vou precisar de comida, né? Ou seja, você ajuda o seu cliente e ele te prestigia, né? Então, isso é tudo que eu tinha que falar, né? E, como o Qualibest sempre diz, né? Acho que a gente precisa sempre ir além, né? Então, esse é um convite, né, para todos vocês, para que a gente sempre vá além e queira sempre entregar aquele algo mais para os consumidores e oferecer esse brand, a melhor experiência de marca que eles puderem ter. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renan. E só para deixar claro, né, já que é um projeto conjunto da Top Brands com o Qualibest, o Estúdio de Brand Experience, estamos ainda no meio. A pandemia acabou nos atravessando um pouquinho aí na parte quantitativa que nós íamos fazer, mas faremos ainda, e quando tivermos o estudo pronto, nós vamos compartilhar com o mercado. Tá? Eu tenho aí algumas perguntas para vocês dois, mas a primeira eu queria direcionar para o Renan, por uma razão óbvia, né? Ele está na ponta mais próximo do cliente final, a gente está um pouco antes, está mais estudando do que efetivamente praticando, né, os conceitos, né? E aí, Renan, assim, do ponto de vista do conceito de Brand Experience, você acredita que, pensando no Grupo Pão de Açúcar, onde você está, e das outras empresas que você vê, que ele está disseminado internamente na empresa como um todo, ou ainda está em algumas ilhas, né? Quer dizer, e se não está, qual o desafio para disseminar? Porque me parece que se não estiver disseminado, é meio que uma luta de um Don Quixote ali, né? Você sozinho com um pequeno exército tentando transformar a jornada do cliente. Como tratar essa questão? Posso responder assim, a grosso modo que sim. Hoje a gente tem uma diretoria em que a gente faz parte desde Customer Insights, Experience, tudo mais, tudo que envolve digital e o que envolve, obviamente, a ponta, que dissemina e luta por essas experiências positivas, seja de qualquer marca nossa, exclusiva, seja do próprio varejo, de uma bandeira, do próprio GPA, do próprio multivarejo e tudo mais. Mas existem algumas áreas que estão muito mais frente a isso do que outras. Isso é uma realidade. Então, o nosso objetivo é fazer com que o ponteiro realmente mude e que a gente realmente coloque o cliente
no centro das nossas decisões, seja através das nossas próprias pesquisas, por exemplo. Algumas pesquisas que a gente elas impactam diretamente na remuneração variável, por exemplo, do time de campo. Então, isso faz com que se tenha um peso, né, com que a satisfação ela seja realmente vista frente à venda, frente à margem, enfim, frente a vários pontos. Então, assim, posso dizer que sim, mas a gente precisa ficar em constante evolução, porque senão a gente, em algum momento, pode ser abocanhado por essa loucura de Black Friday que estamos vivendo aí, que é venda, 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 né, enfim, e não olhar muito para a experiência. Então, é uma constante evolução. Obrigado, Renan. E, Adriana, a gente teve lá no estudo aquela primeira parte em que nós falamos com os executivos, né, que era justamente para tentar entender se havia um alinhamento do entendimento do conceito dentro do lado de cá, né, dos executivos de marketing. Compartilhe um pouquinho com o pessoal qual que foi a percepção especial. A gente já falou um pouco, mas daquilo que a gente percebeu, né, do entendimento ou eventualmente da falta dele, que também é um desafio para o próprio marketing, né? Então, isso foi bem curioso mesmo, Marcos, e foi muito bom a gente ter feito, né, essa primeira etapa com os executivos. Eles deram, de fato, foram um farol para a gente. E foi assim, eles trouxeram, né, eu fiquei muito impressionada como é que eles têm claramente, né, isso na cabeça, essa questão de que cada momento de contato, cada ponto de contato com o consumidor é uma oportunidade para a sua marca. E eu percebi, assim, nesses executivos que a gente falou, como que está tudo muito, como é que eles trabalham de forma muito cuidadosa essas interações. Então, eles sabem que não adianta você investir, né, uma grana em comunicação, em marketing, se lá o seu atendimento ele não está alinhado com toda, né, com todo esse propósito, se o seu atendimento ele não tem no DNA, né, qual é o propósito da empresa, né? Se você está prometendo que você quer, enfim, trazer, né, uma experiência boa, você quer falar com o seu consumidor, você está dando atenção para o seu consumidor e você vai ali no ponto de venda e você é maltratado por um atendente, ou o atendente não veste a camisa, é a tal história do vestir a camisa, né? Você tem que estar com o seu propósito no sangue. E eu tenho visto que eles, de fato, trabalham muito isso. Existe uma preocupação muito grande de ter essa consistência, como a Lívia mesmo colocou na Livap, do começo ao fim da cadeia, né? Obrigado, Adriana. E, Renan, uma pergunta no que diz respeito à consistência da experiência de marca entre as marcas do Grupo Pão de Açúcar. Primeiro, não sei se há percepção clara que o grupo tem tantas marcas, me parece que parte do mercado tem, parte do mercado não tem. Mas como você avalia hoje a entrega da experiência numa marca como Pão de Açúcar, como Extra ou James? Especificamente do James, você já tem alguma leitura, né? Um mercado tão novo, tão competitivo já, quer dizer, fala um pouquinho, tá? Da experiência que está sendo entregue pelas marcas individualmente, e se você puder abrir um pouco do James, caso você tenha essa informação, eu te agradeço. Olha, realmente é um trabalho muito segmentado, então cada marca, seja uma própria marca exclusiva, uma própria marca de varejo, ela é tratada isoladamente, e existem, obviamente, fatores que impactam positivamente e negativamente essa marca, e que pode, enfim, atrelar toda a cadeia, né, toda a construção. De alguma forma geral, hoje a gente tem diversos monitoramentos, incluindo, obviamente, o James e o próprio Marketplace, que entrou agora, exatamente para entender a jornada, né, dos nossos clientes e quais são os pontos aí de atrito e quais são os pontos que a gente precisa priorizar. Então, eu acho que, de alguma forma, para a gente mudar o ponteiro, a gente precisa se apropriar disso, né? E como eu falei na apresentação, como a própria Adriana comentou na apresentação dela, a gente não pode surfar uma onda, porque senão isso fica insustentável e a gente não consegue realmente seguir, e a gente tem um entendimento reverso, né, ao que a gente está querendo. Então, a gente se preocupa muito em fazer
aos poucos, e quando a gente comunica isso, aquilo é realmente algo que vai acontecer e que precisa acontecer, porque senão não faz sentido. Então é um pouco Legal. disso, acho que se eu respondi, acho que é um pouco Não, acho disso. que respondeu, eu vou ver se já se a Adriana tem alguma coisa a complementar, mas assim, eu não queria deixar de apontar algumas palavras que eu gosto de ouvir quando o profissional de marketing fala. Consistência, fazer aos poucos. A gente está entre nós aqui, a audiência, somos todos do mesmo time, né? Mas é muito desagradável quando eu escuto alguém falar, isso aí é só marketing, né? Daquela forma pejorativa. Isso me traz um profundo desconforto para trabalhar Sim, com isso e tentar trabalhar sério, né? Então, sim. é isso, é fazer com consistência, entregar de verdade. Nem sempre a gente consegue, mas essa é a tentativa. E o resultado E é vem quando a mostrar, gente... exato. É mostrar exatamente onde você vai melhorar. Então, vou dar um exemplo para vocês, assim, e-commerce. A gente tem hoje diversas formas de entrega, uma delas é o James. A gente sabe que existem algumas lojas que tenham um sortimento, outras que são do próprio CD, né, do centro de distribuição. Então, a gente tem diferentes tipos de entrega também. Então, a gente tem uma entrega mais rápida, que é baseada em produtos básicos, uma entrega um pouquinho mais demorada, enfim, uma entrega mais comum. Então, a gente, de alguma forma, a gente está mostrando o que a gente tem agora para os nossos clientes. Então, a gente fala, olha, se você realmente quiser uma entrega rápida, a gente tem o James. Se você quiser uma entrega, por exemplo, que tenha só itens de mercearia básica, por exemplo, a gente consegue te entregar mais rápido. Ao mesmo tempo que a gente está mostrando uma deficiência, a gente está sendo sincero e mostrando o que a gente consegue entregar da melhor forma possível. Então, acho que o alinhamento da expectativa, nesse caso, ele é assim, super importante, é essencial. A gente não consegue fazer nada sendo que isso é algo passageiro. Tudo tem que ser de uma forma consistente e deixar claro. A gente, enfim, como as indústrias, como o próprio varejo, a gente é uma empresa em constante evolução. Então, assim, as coisas não estão todas perfeitas, né? Acho que é deixar muito claro isso para o cliente, mostrar que a gente vem evoluindo e, aos poucos, mostrar que a gente realmente fez acontecer de uma maneira sustentável. Legal, o cliente ele não espera necessariamente a perfeição, né? Mas ninguém quer ser enganado. Então, o alinhamento da expectativa é sempre importante, né? Tá ótimo, obrigado, Renan. Exato. Adriana, você quer acrescentar alguma coisa nesse aspecto? Só fazer um comentário em relação ao que você falou, Marcos, sobre quando você falou assim, né? Quando o consumidor fala, isso é só marketing, isso é a maior prova de uma falta de consistência, né? Porque quando o consumidor acha que aquilo é da boca para fora, significa que o consumidor não percebe nas suas outras ações aquilo que você está falando. Então, de fato, isso é um sinal muito grave de uma falta de consistência, né? E também achei interessante, né, isso que o Renan falou das diversas formas, né, de entregas, diversas, né, que está atendendo diferentes necessidades também, né? E isso está bem claro. Você quer mais rápido? Você quer uma coisa mais gourmet? O que você quer, né? E é isso que eu vou te entregar, o que você quer. Então, está mostrando também uma vontade, né, um desejo de ser relevante, né? Legal. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renan. Nós estamos aqui quase em cima do nosso horário, era 18 horas e estamos terminando 18h05, e eu queria não me alongar, porque afinal de contas estamos juntos desde as 14 horas. Queria agradecer mais uma vez a todos os palestrantes que estiveram conosco aqui durante o dia. A gente sabe que é difícil arrumar tempo numa rotina do mês de novembro, de um ano tão complicado, o pessoal em planejamento, aqueles que trabalham no varejo, trabalhando vendas, Black Friday, Natal e tudo mais, e, enfim, para fazer uma boa apresentação, o tempo disponível não é só aqui do dia do evento, mas é a preparação, as reuniões prévias. Queria agradecer em meu nome, da Top Brands, né, enfim, e de toda a audiência. Eu queria passar a palavra para Dani, para você dar uma palavrinha com o pessoal, antes da gente encerrar. Não, eu estou aqui encantada com tudo que eu escutei, aprendi, foi muito bacana. Com certeza é o primeiro de muitos, a gente ainda vai ter muito evento pela frente, né? Renan, obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua apresentação. Bri, eu já conheço a sua apresentação, que arrasa, ficou bem bacana, e obrigada a todo mundo. E meu parceiro, Marcos, que foi uma excelente parceria, viu?
Legal, obrigado, Dani. Obrigado a toda a equipe do Qualibest, o Vinícius que está aí. Vocês não estão vendo, mas o Vinícius ajudou muito, resolveu todos os enroscos que aconteceram aqui para que ninguém percebesse. Gente, obrigado, então. Nós vamos encerrar a transmissão agora e depois nós vamos dar notícias para o pessoal da audiência de como nós vamos disponibilizar o conteúdo, parte dele, em alguns canais de vídeos digitais, YouTube. A gente vai passar informações para todos, tá, gente? Valeu, gente. Obrigado, então, viu? Um abraço a todos. Obrigado.